Olá pessoal, fomos orientados pela coordenação, fazer um resumo das nossas aulas teóricas, lembrando que a gente eu forneci para vocês no começo do ano, no começo das nossas aulas teóricas, um roteiro de aula que vai estar a maioria da parte teórica, eu acho que quase tudo da parte teórica, mas lembrando que isso aqui não se trata de um trabalho completo sobre o assunto, dispensa o estudo mais profundo nos livros didáticos. Isso daqui é um roteiro para que vocês consigam acompanhar a aula e fique mais didático possível. Eu recomendo muito que vocês estudem bastante isso aqui, que vai ajudar para vocês fazerem uma ótima prova. Então, quais são os componentes de uma prótese parcial fixa? A gente tem o pilar, o retentor, o conector e o pontico. O pilar ele vai ser o dente de suporte, ele vai suportar, ele vai carregar a prótese parcial fixa. Então, a coroa, a peça, a parte, o componente que vai em cima do pilar vai ser o retentor, que ele vai estar conectado através dos conectores, fixando o pontico que vai ficar flutuando no meio dos dentes pilares. Então a gente falou bastante das qualidades, das avaliações que a gente tem que fazer nos dentes pilares. Sempre que possível a gente tem que utilizar um dente vital. Dentes que sofrem uma exposição pulpar não devem ser considerados para receber uma prótese parcial fixa. E sempre lembrando que a endo tem que ser avaliada radiograficamente se não tem nenhum tipo de lesão periapical, em conjunto com perguntando para o paciente a sintomatologia do dente e também lembrando também sempre avaliar o estado periodontal, se o paciente ele tem uma boa sondagem e o dente é apto para receber uma prótese parcial fixa. A gente também tem que lembrar que os preparos eles dependem de alguns princípios que a gente falou bastante durante a aula. Aí eu falei bastante dos princípios mecânicos. Os princípios mecânicos é a qualidade do preparo para evitar deslocamento contrária à sua inserção. Então, como que a gente conseguiria aumentar a nossa retenção do preparo? Aumentando a área da superfície. Quanto maior superfície a gente prepara, maior vai ser a nossa retenção mecânica. E também deixando o mais paralelo possível o nosso preparo. Quanto maior, mais paralelo é nosso preparo, mais retenção ele vai ter. O preparo ele deve ter uma conicidade de aproximadamente 3 a 6 graus para que sua inserção seja o mais passivo possível. Então, a retenção vai ser a qualidade do preparo para evitar deslocamentos da restauração contrária à sua via de inserção. Então, agora a gente vai falar de resistência ou estabilidade, que é outro princípio mecânico, que é a qualidade do preparo para evitar deslocamentos contrárias à sua via de inserção. Ela vai depender muito de quem? Da altura do preparo. A maior a altura do preparo, maior vai ser a nossa resistência e é que vai impedir o deslocamento. Então, ela vai depender muito também da sua conicidade. Então, dentes mais cônicos, eles têm mais chances de ser deslocados. Então, o que significa? Que a gente teria, para melhorar a nossa estabilidade, a gente teria que deixar o mais paralelo possível o nosso preparo para evitar deslocamentos. Então, uma vez que a gente sabendo isso daqui, a gente vai falar de pinos interradiculares. A gente teve uma aula bem extensa de pinos interradiculares. Qual que é a função, qual que é o objetivo dos pinos interradiculares? Dar retenção ao material restaurador, reforçar
o material restaurador e o dente remanescente e distribuição das forças oclusais ao longo da raiz. A gente tem que lembrar que os pinos interradiculares têm que se classificar segundo sua técnica de confecção, segundo sua forma, superfície e material. Então, quando a gente fala de técnica de confecção, a gente tem que lembrar que tem duas técnicas para fazer, uma que é personalizada, outra que é pré-fabricada. Geralmente, aqueles que são pré-fabricados, a gente pode chamar que são feitos em uma consulta, ele já vem pronta do mercado, e as personalizadas, que são aqueles que a gente teria que fazer em duas consultas e a gente tem que mandar para o laboratório e cimentar eles. Quando a gente fala de formas, temos que lembrar que existem várias formas, paralelas ou cônicas, superfícies. Existem várias superfícies lisas, rugosas e enroscadas, e o material. Todos sabemos que tem material de fibra de vidro hoje em dia no mercado e também metal. Então, mais uma vez, os componentes agora dos pinos interradiculares, quais são? Temos a coroa, o núcleo, o pino e a gutapercha. Então, o pino, a função do pino vai ser dar retenção para o núcleo, para que o núcleo dê retenção para a coroa. Ok? Então, a função principal do pino vai ser dar retenção para o núcleo. Ok? Então, quais são os requisitos que a gente deveria ter dos pinos interradiculares? Quanto maior o comprimento, maior vai ser a retenção. O comprimento do pino deve ser pelo menos igual que a coroa, pelo menos. O pino deve ter 2/3 da raiz. A gutapercha apical deve ter no mínimo 3 milímetros. Um pino muito curto, ele pode causar fratura da raiz. Então, o maior comprimento possível, deixando sempre no mínimo 4 milímetros de gutapercha. A gente já falou bastante isso aqui durante a aula. A gente, quando fala de provisórios, lembrando que o provisório ele vai depender muito da sua terminação cervical que vocês fizeram durante o preparo. Isso vai fazer que vocês criem espaço para o material provisório. Se vocês não criam espaço, se vocês não preparam o suficiente, vocês não vão dar espaço suficiente para o provisório. Porém, o provisório, sem espaço, ele vai ficar um pouco além do nosso preparo. Se for um pouco além, ele vai ficar retendo muita comida. Porém, ele consegue deixar totalmente inflamado as nossas gengivas. Então, lembrando sempre que o espaço sempre é muito importante para fazer esses provisórios e adaptação para evitar esse tipo de inflamação. Por quê? Porque depois a gente vai ter que fazer uma moldagem, e a moldagem depende muito da saúde periodontal e da onde que estão preparadas as margens. Se a nossa margem ficou supragengival ou intraclavicular, a gente tem que lembrar sempre que isso vai depender da onde que a gente vai querer esconder nossa margem. Nos posteriores, acho que não é tão necessário deixar as margens intraclavicular. Acredito que supragengival, em todos os casos, vai ser mais confortável para nós, para a gente trabalhar e para a saúde periodontal também. Bom, então quando a gente fala de moldeiras, a gente tem que lembrar que tem vários tipos de moldeiras. A moldeira mais ideal, a melhor moldeira sempre vai ser uma moldeira individualizada. Depois, a segunda melhor vai ser sempre uma moldeira bem rígida e altamente perforada. Para quê? Para que quando a gente consiga remover essa moldeira da boca, ele não consiga se deslocar, sair da moldeira. Temos também as moldeiras que tem algum tipo de encaixe interno, mas também sendo rígidas, metálicas. E também temos as piores
em comparação às outras, as moldeiras de estoque de plástico. Isso daqui a gente falando de moldagem para prótese parcial fixa. Quando a gente faz moldagem para prótese parcial fixa, a gente geralmente utiliza um material denso, um material silicone, que é bastante rígido. Porém, as moldeiras plásticas, eles não são tão indicadas para moldar com um material denso. Então, quais são os materiais para moldagem em prótese parcial fixa? Temos silicone de adição, poliéter e silicone de condensação. A gente consegue enxergar que a condensação, em comparação às outras, não tem nenhuma vantagem, tem mais desvantagem que em comparação às outras, e aqueles que têm mais vantagem que em comparação às outras vai ser a silicone de adição, que ele tem uma excelente estabilidade dimensional, adequada resistência ao rasgamento, ótima superação à elasticidade, facilidade de trabalho. E uma das precauções que a gente deveria ter em consideração é o tempo que a gente deveria esperar para fazer um modelo de gesso. A silicone de adição vocês têm que esperar pelo menos 1 hora, e ele, segundo as pesquisas, segundo os fabricantes, ele pode ficar sem deformar por 2 semanas. As silicones de condensação, a diferença, eles têm que ser feito o modelo na hora, e ele não consegue ficar estável por mais de um dia. Então, esse daí é uma grande diferença, uma precaução que a gente deveria considerar na hora de escolher os nossos materiais de moldagem. Quando a gente faz moldagem, também tem que lembrar que fazemos afastamento gengival para quê? Para conseguir enxergar o término. Então, é necessário colocar fio afastador em todos os casos? Não, só quando a gente não consegue enxergar o nosso preparo, quando a gengiva está impedindo a visualização. Então a gente faz um afastamento gengival. Tem várias técnicas. A gente geralmente durante a clínica faz essas técnicas mecânicas e químicas. A mecânica é feita com um fio retrator, que ele faz o que? Ele faz uma retração horizontal, e os químicos, que são os líquidos que a gente coloca, os astringentes estípticos hemostáticos, eles conseguem fazer uma retração vertical. Então, geralmente, os motivos que os fabricantes fazem uma cor escura para que a gente consiga ter um contraste, e eles fazem tipo uma corda para que o material consiga absorver os líquidos que a gente coloca durante o afastamento, e deve ter vários diâmetros diferentes para que a gente consiga escolher o tamanho dependendo do. Ok, então a gente vai falar de cimentação. A gente tem que lembrar que temos que classificar qual que vai ser o nosso objetivo de cimentação, se vai ser uma cimentação provisória ou cimentação final. Geralmente a cimentação provisória, eles veem uma apresentação de pasta a pasta, são a base de óxido de zinco, e eles têm uma base e um catalisador. Lembrando sempre que a gente tem que evitar aqueles que contêm eugenol se a gente vai fazer uma cimentação com adesivos, porque o eugenol interfere na polimerização das resinas compostas. Temos isso aqui, o cimentação final. A gente tem que lembrar que a gente tem que saber classificar a nossa técnica de cimentação, se vai ser uma cimentação convencional ou se vai ser uma cimentação adesiva. A gente consegue ver aqui que a cimentação convencional, ela é feita com cimento de fosfato de zinco, cimento de isómero de vidro, e a gente consegue cimentar coroas totais metálicas, coroas metalocerâmicas, núcleos metálicos. Então, o que significa isso? Que são todos materiais que
são à base de metal. Elas dependem muito do formato, da geometria do preparo. Esses cimentos, infelizmente, são um pouco inferiores aos cimentos adesivos, mas funciona muito bem se o nosso preparo é bem retentivo. Com os cimentos resinosos a gente consegue cimentar eh, a maioria, quase todo tipo de indicação para próteses fixa. Bom, desejo a todos vocês uma boa prova. Nós estamos aguardando as orientações da coordenação. Desejo a vocês todos um excelente dia.